Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida Cast. Roda a vinheta, Lucas! Envelhecer bem é uma jornada que começa cedo e no vai e vem da vida, ninguém pode negar que amadurecer também tem seu lado positivo. No Vida Cast de hoje vamos falar sobre estratégias para envelhecer bem e como aproveitar ao máximo cada fase da vida. E para me acompanhar nesse papo, eu estou com a doutora Isabela D'Amico, geriatra e gerente médica do Case. Bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada. E com o Antônio Clério Viana Paiva, gerente administrativo. Bem-vindo, Antônio. Obrigado. Eu estava esses dias... Cheguei em casa, peguei o elevador e eu tenho um vizinho que deve ter uns 90, 95 anos. Aí ele entrou e esqueceu de apertar, chegou no meu andar, que é o 12º, e ele esqueceu de apertar o dele, eu também nem vi. Aí quando chegou no meu, aí ele... Chegou no seu e não cheguei no meu. Aí eu, pois é, nem você viu, nem eu. Aí ele falou, minha filha, agora eu acho que eu realmente estou ficando velhinho. Ele com quase 95 anos. Aí eu não se preocupe, todos nós estamos. Então, a gente está aqui nos 30 mais, o que a gente mais conversa é como é que a gente vai envelhecer bem, né? A gente fazendo pesquisa para esse episódio, a gente viu que o Brasil está envelhecendo e rápido. E que, segundo as estimativas do IBGE, em 2070, pela primeira vez, a população do Brasil vai ter mais idosos do que crianças. E, doutora Isabela, quais são os principais pilares para um envelhecimento saudável, já que todos nós estamos ficando mais velhos? Então, para envelhecer bem, não tem segredo, né? É o que a gente já mais ou menos sabe, que é comer bem, se alimentar bem, praticar atividade física, evitar o estresse, a poluição, estudar. Tudo isso são ferramentas que eu digo assim, é o plantio. Você planta e quando você chega na terceira idade, você começa a colher esses benefícios. É um plantio longo, né? É um plantio longo. Por isso que muitas pessoas perguntam, quando que eu preciso ir no geriatra? Quando eu devo começar a ir no geriatra? Quando você quiser. A partir dos 30 anos, você já pode ir. Porque você vai programar como eu quero envelhecer, como é que eu quero chegar lá, né? E aí, lógico que cada um é cada um, mas isso é um compilado básico que todo mundo deveria seguir. Se alimentar bem, então uma alimentação rica em frutas, verduras, proteínas. A atividade física tem que ser realizada como se fosse um remédio. Se puder ser realizada de 3 a 4 vezes por semana, ideal. E variar o estímulo físico, não só corrida ou bicicleta. A corrida, a bicicleta, a musculação, né? Tudo isso é pilates, importante. Né? O eu tenho 37 anos e comecei a fazer pilates. Ótimo. Aí eu vou, as minhas amigas falam, olha, lá vai a velhinha. Eu falei, mas isso aqui é para quando eu tiver 50 anos, eu conseguir passar 5 horas dançando como eu consigo hoje. Olha, é isso aí. Dançar é uma ótima atividade. Com certeza. E o que a doutora falou em relação a procurar o geriatra a partir dos 30 anos, pode até parecer estranho, né? Porque a gente está acostumado... Parece precoce, né? Sim. Mas assim, dos 30 anos, os meus 30 anos foram ontem. Você tem 46? 46. Eu tenho certeza que tu lembra dos teus 30 anos. Como se fosse então, assim, ontem, passa muito rápido. E assim, é interessante quando a gente começa a olhar para os nossos familiares nessa fase, parece ser tão diferente quando você olha o seu tio, a sua mãe com 30 anos... E você se olhar hoje, no meu caso tem 46, isso. É bem diferente, né? E tu estava me contando antes, Antônio, os bastidores, que ele tem avós, né? Os avós dele foram centenários. Nossa! Eu tenho um avô de 94 anos. Olha a tua meta, viu, Antônio? Olha a tua meta da família. Exatamente, eu preciso me cuidar bem, principalmente porque eu tenho um exemplo familiar. Então, os meus bisavós... Dos 4, 3 foram centenários. Olha! E eu tenho um bisavô materno que ele está com 94 anos, tem uma rotina de caminhar, ele não gosta de ficar parado em casa, então já tem... Olha, vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte, a gente sabe que a longevidade, né, é lógico que tem os fatores comportamentais, como eu citei antes, né, mas a gente sabe que existe o fator genético, né? Eu espero, e não seja só a minha careca ser genética, né? Se pegar a longevidade, eu já agradeço. Vai pegar. E se você já tem, né, esse histórico familiar, isso é um ponto muito positivo para você, né? E que bom, vou eles anotar chegaram isso. bem aos 100 anos? Como é que eles chegaram? Sim, lúcido, contando história, recordando é o teu muita destino, coisa. Antônio. Como é que tu foi observando eles que tu foi
vendo que tu queria se cuidar melhor? O que é que você faz hoje para garantir essa sua longevidade? Na verdade, assim, algumas coisas você vai mudando com o passar do tempo. Eu estava até, quando a gente começou a falar nos bastidores, recordando. Aqui na empresa teve uma época que todo dia eu ganhava no mínimo um doce dos meus colegas de trabalho. O docinho doce corporativo, né? Mesa, ele chega voando, o docinho salgadinho, ele chega na nossa mesa. Há uns 2 anos atrás, uma colaboradora, ela me desafiou, falou assim, por que você não cancela o doce e pede uma fruta? Aí eu falei, é verdade, porque assim, aí você começa a ficar muito tempo sentado e comendo doce, e chegava mesmo na minha mesa. Todo dia eu saía para almoçar, voltava, alguém trazia um doce e deixava em cima da mesa. Ela me fez um desafio de ficar 2 semanas sem comer doce. E aí eu tenho muitos colegas, a minha equipe praticamente 90% são de jovens. E aí tem aquele estímulo, aquela turma da academia, a turma que gosta de caminhada, tem aqueles que gostam de nutrição, né, que fala comer bem. E aí você vai juntando tudo isso, além da questão familiar, tem uma questão profissional também, né? É verdade. Você liderar jovens, você precisa ter energia para acompanhar, senão você fica para trás. E a nossa empresa, ela tem um cuidado para pessoas com sêniors, né? Então, assim, se você se cuidar bem, produzir bem, você pode ficar muito tempo aqui na empresa. Então, também tem isso, toda a questão familiar, de se cuidar para viver bem, curtir a família. E profissionalmente, liderar jovens precisa ter energia. Não pode ser aquele tiozão sentado na cadeira lá, só, né? Você tem que estar junto. Tem que comer uma frutinha, né, Antônio? Tem que comer a fruta. A gente estava falando das questões físicas, né? Também de alimentação. Mas uma coisa que eu vejo, doutora Isabela, que eu queria que você falasse pra gente, é sobre o controle do estresse, a manutenção de relacionamentos saudáveis e você ter um propósito na vida. Tem um cara que eu sigo no TikTok, ele chega para pessoas mais velhas, aí pergunta, quantos anos você tem? Aí geralmente é de 70 para cima. Aí as pessoas falam a idade, ele pergunta, qual conselho você daria para o seu eu mais jovem? E nunca são coisas relacionadas ao trabalho, por exemplo, ou a coisas de dinheiro, sempre é. Eu queria ter escolhido mais as coisas que eu queria ter passado mais tempo com minha família, com os meus amigos. Então, são sempre coisas que nos elevam na saúde mental mesmo, como pessoas. Então, qual a importância também dessas relações, desse controle do estresse, para a gente conseguir viver melhor? É essencial, né? A gente vê que as pessoas que vivem mais são pessoas que têm a chamada resiliência. São pessoas que conseguem encarar a vida de uma forma mais leve, né? E a saúde mental, ela tá atrelada a isso. Então, se você tem uma boa base, você tem um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, né? O pessoal fala muito de mindfulness hoje, né? Isso, é verdade. De meditação, mas mindfulness não precisa ser meditação. Tem gente que não consegue meditar. Eu não consigo, de jeito nenhum. Mas assim, se você já fazer alguma coisa que você gosta, você incluir por exemplo, ele gosta de pedalar. Quem gosta de correr, ou sei lá, ir fazer uma aula de cerâmica, alguma coisa, isso já ajuda muito no estresse, a controlar um pouco o estresse do dia a dia. Inclusive a questão da meditação, e eu sei porque eu comecei a meditar agora, não é só você parar e ficar lá ouvindo mantras. Quando eu acordo de manhã e eu sento geralmente eu gravo de manhã, eu tenho uma penteadeira, e eu sento e vou ficar me maquiando ali em silêncio, eu estou presente. Exato. Então, para mim, isso é uma meditação. Né? Você está fazendo algo e está presente. Então, você está pedalando, não precisa você colocar lá, você está pedalando e você está presente, né? Exatamente. Tem gente que gosta de rezar o terço. Isso também é uma forma de estar presente. Ouvir música, ler. Exatamente. Então são esses exercícios mesmo, assim, do dia a dia, eu sempre pergunto na minha consulta, o que você gosta de fazer? Qual que é o seu lazer? Qual que é o seu hobby? Existe alguma coisa que os pacientes chegam reclamando, assim, ou com mais dúvidas, Isabela, no consultório? Que eles mais perguntam. Qual que é o segredo, né? Olha, muitos têm muito medo de ter perda de memória. Já chega perguntando, eu acho que minha memória tá ruim. E aí o que é que faz? E aí eu começo a conversar e começo a perceber que não é a memória, que ele tá, por exemplo, muito ansioso, ou que aconteceu alguma coisa está atrapalhando a memória dele. Tá faltando tipo mindfulness, sabe? É verdade que esses joguinhos de tabuleiro, de memória, de dominó, carta, ajuda, mas não é a única coisa que tem que ser feita, porque todo mundo pensa, vou praticar, sei lá, vou jogar dominó, vou fazer palavras cruzadas para melhorar minha memória. Ajuda, mas não é só isso. Quem só faz isso não está estimulando a memória. Agora, doutora, a gente ouve agora recentemente muito sobre o pós-pandemia. Excelente. A gente
consegue realmente ter algo assim que diga que o pós-pandemia tem influenciado nessa questão da perda de memória? Que a gente ouve muito falar isso. Com certeza. Que eu vou falar na população idosa, tá? Isso é um movimento que aconteceu pós-pandemia com todas as faixas etárias, tá? A incidência de depressão aumentou, assim, muito. Em todas as faixas Em etárias, todas as faixas etárias, tá? Nos idosos foi pior, por quê? O idoso, o isolamento social para ele é terrível para a memória. Muito pesado. É muito ruim. Porque não há estímulo, né? Exatamente. E isso propicia os quadros de síndrome demencial. Então, o que aconteceu? A depressão piorou. Sim, e aumentou, sim, o número de pacientes com transtornos cognitivos, que a gente chama, né? Que é as demências. O pessoal fala muito da queixa de ter tido Covid e alteração de memória. Também existem trabalhos que falam em relação a isso, né? E aí, o remédio para isso é correr ali atrás mesmo do prejuízo. Exato. Ninguém teve culpa, né? Na questão da pandemia. Não. Então, ali, fazer os exercícios... ter a boa alimentação, Isso. o movimento do corpo, o sono, né? O sono também é importantíssimo. As relações saudáveis. Para o idoso, relações, sair de casa, socializar é importante. Tinha a questão que uma coisa que a gente vê muito, doutora, é a questão de queda. Uhum. Como é que previne queda de idoso? Queda começa a se prevenir dentro, por exemplo, de casa. Primeira coisa, primeiro você vai ver o calçado do idoso. Chinelinho de dedo, esquece. Entendi. Tá? Tem que ser um chinelo adequado, na verdade, um sapato adequado que prenda atrás, né? Que prenda no calcanhar, né? Não tenha salto, tenha um solado de borracha, né? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai olhar o meio ambiente, onde esse idoso tá. Antes disso, se a visão tá boa, tá? Porque muitas vezes eles têm problema de visão, né? Interessante. Isso é importante. Então, se a visão tá boa, e aqueles tapetinhos que é comum, isso que eu né? ia falar. Aí você olha pro ambiente. E, nossa O senhora. Antônio sabe tudo. O Antônio tá pronto pra ficar velho. Antônio, eu não sei se é porque você tem o seu eu convivo muito bisavô. a convivência com alguns idosos. E vai né? tirar um tapete deles. Eles não querem. Não, é Tire, muito tire. cultural. Até se você oferecer um calçado... Se eu chego hoje pra minha mãe, que tem 63 anos, e digo, mamãe, vamos trocar o calçado, porque isso é melhor, ela vai dizer, minha filha, você tá me chamando de velha. Isso mesmo. Não, e eu não sei o que acontece, mas eles colocam o chinelo e vai limpar o jardim, vai jogar a mangueira, vai jogar água. Vai virando criança, Fica né? molhado. Vai virando criança. Gente, Não, que e tem de queda, assim. A questão do idoso é assim, pra gente que ainda não chegou lá e quer chegar, também é um exercício de autocontrole. Porque, por exemplo, a gente que pega o transporte público, você está trabalhando naquela correria, você chega de manhã, você fala, caramba, 6 horas da manhã, por que tem tanto idosos? E aí lota, senta, você quer verdade. sentar. Aí depois você fala, não, mas imagino quando ser eu. Quando Exatamente. for a minha vez, né? Então, perfeito, aí você tem que parar e falar, não, eu preciso ter mais controle, entender que ele necessita, porque a gente é reclamão mesmo. Você falar, eu pego o transporte, viajo longo, distante, tanto idoso na rua, aí depois você para e fala, um dia eu espero, né, ser eu nesse lugar, ter essa possibilidade de estar se locomovendo. E essa empatia, né? Uma Exato. empatia que você tem que ter com o outro. A gente falava, né, sobre estar morando aqui numa grande metrópole. O nível de estresse que a gente é submetido diariamente, a gente muitas tem vezes nos coloca no automático de seguir aquela linha. A gente precisa parar e falar, opa, peraí, eu não preciso ser igual a todo mundo. Isso. Porque Porque isso quando a gente não vai me pisca, fazer bem, né? A gente pisca e já tá velho, aí fica ali olhando pra trás com arrependimento. Eu deveria ter feito, certeza. deveria ter feito. Então esse vídeo é pra você envelhecer e não falar que deveria ter feito, você fazer. Exato. Né? E mesmo você que já envelheceu, você pode fazer, né? Com certeza, nunca é tarde. Nunca é tarde, Aí eu nunca vou usar tarde. de novo essa palavra, ressignificar. Ressignificar. Nem tudo aquilo que você está parametrizado para ser, você vai levar o resto da vida. Tem momentos que você vai parar, opa, eu posso fazer um desvio, fazer algo diferente, Exatamente. experimentar, me permitir errar e falar, não era. A Isso gente vem às com vezes. maturidade, isso é muito bom. Isso é muito saudável também. Essa coisa de você abrir o teu olhar e entender que você pode seguir em outros caminhos. Isso é muito bom. Muito obrigada, doutora Isabela, pela sua presença. Imagina, Obrigada, um prazer. Antônio. Eu que agradeço. No próximo bloco, você vai entender por que a diversidade é tão importante para as empresas e para a sociedade. A gente volta já, não saia daí. Em um mundo que enfrenta desafios
tão complexos, reconhecer e valorizar as diferenças tem sido urgente. Pessoas e empresas entendem que a diversidade não é apenas mais uma questão de responsabilidade social, mas também uma oportunidade de construir uma sociedade mais criativa, inovadora e preparada para o futuro. O nosso episódio de hoje fala sobre a importância da diversidade dentro e fora das empresas. E para me acompanhar nesse papo, finalmente, né, queridas? Sim, Fazia finalmente. tempo que eu marcava com elas e hoje elas vieram. A Milena, analista de educação corporativa da Apivida. Bem-vinda, Milena. Obrigada, Lívia. Mais prazer. uma vez, né? Porque a gente gravou aqui um vídeo sobre diversidade, mas que vocês não viram. Só os colaboradores da Apivida viram. Sim, Né, Milena? É um exatamente. segredo nosso. Isso. E a Marlene, diretora de desenvolvimento organizacional. Bem-vinda, Marlene. Oh, muito obrigada, Lívia. Obrigada por esse espaço aqui. Obrigada de a tá você pela falando presença. de um tema tão importante para a nossa E que a sociedade. gente fala tanto nos corredores da empresa, né? A gente se Sim. comunica e conversa. Já troquei várias ideias com a Milena e com você também. É. Então é muito bom falar agora para mais pessoas, né? Para as Sim. câmeras. Sim, com certeza, com certeza. Milena, a gente estava aqui conversando antes e a gente sempre fala, principalmente eu que sou da comunicação e com certeza vocês que são de RH, que tudo é sobre pessoas, né? Uma empresa é formada de pessoas. Aqui na Apivida nós temos quase 70 mil colaboradores, então assim, é muita gente. Quais são as ações que a gente pode tomar enquanto indivíduos para a gente praticar? Porque a inclusão e o respeito e a diversidade também é uma prática, né? E eu queria que você desse a sua opinião, como é que a gente deve fazer para tomar atitudes práticas, para a gente ser indivíduos mais diversos, que têm mais respeito pelo jeito e pela forma das pessoas serem. Boa, Lívia. É interessante você falar isso porque muito se espera da empresa, né? É verdade. As ações. De fato, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas nada acontece, né, se antes não tiver um indivíduo com interesse, com vontade de fazer diferente, de fazer a parte dele nesse processo todo. Sem essa peça fundamental, não adianta a empresa fornecer o como, dar ferramentas, promover um ambiente, se não houvesse interesse É verdade. do indivíduo. Então, quando a gente parte da pessoa, do interesse do indivíduo, eu acho que o começo de tudo é o querer fazer diferente, é o se abrir. Sim. Muitas pessoas trazem da história de vida, crenças, Sim. preconceitos, trazem questões que a gente entende que são difíceis da gente desconstruir de uma hora para outra. Não é assim que vai acontecer. Mas estar num ambiente diverso, se abrir para conhecer pessoas diferentes, se abrir para conversar, para entender a história do outro, é um excelente começo para nós, enquanto indivíduos, cada um na sua e independente da empresa. Se abrir para essa inclusão, para entender o outro, para abraçar e acolher a diferença. É como as se diferenças, né? um processo que começasse fora, na minha vida pessoal, e aí eu também trago para Exatamente. dentro da empresa. Tem um treinamento que eu dou de redes sociais, que eu dou alguns exemplos de posts que viraram, por exemplo, aquele ator Bruno Galhaço e a Giovanna Elbank, que ele tem filhos pretos, que eles postaram uma foto da filha e vieram vários comentários racistas, né? Alguns posts da Preta Gil por causa da cor, por causa do peso dela. E eu dou esses exemplos falando que não é para você que é do Apivida, é para a sua vida, porque se a gente, na nossa vida, a gente não tiver essa consciência, como você falou, esse olhar, essa escolha, essa atitude, a gente vai ficar para trás, porque o mundo não está mais aceitando pessoas que não evoluem mentalmente, né? Eu acho que tem uma questão que todos nós precisamos repensar, né? Que é uma questão assim, hoje se fala dessa diversidade, enfim, e cria-se como se fosse um rótulo. E na verdade a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, O né? princípio de tudo. O princípio de tudo. Sim. Então, assim, independente, né, como a Milena falou, eu acho que se você começar a olhar para as pessoas que estão em volta de você, né, com um olhar genuíno, né, genuíno de querer se relacionar, genuíno de querer ser bacana
bacana o seu dia, né? E tirar um pouco esses rótulos, né? Como a Milena falou, a gente tem situações onde heranças, né, de uma sociedade Com certeza. mais autocrata, uma sociedade mais rígida, né? Principalmente com temas que até hoje ainda batem na nossa porta, como LGBT, como negro, né? Como o próprio PCD, Sim. enfim, que tem literatura aí, muita literatura para a gente ler como era no passado, mas se a gente começar a tirar esses rótulos e a olhar, né, o ser humano que está ali, a gente aprende demais, é muito gostoso, fica leve, né? Acho que é isso, E né? ninguém cresce, nem aprende, nem se desenvolve, nem como pessoa, nem como profissional, vendo a mesma coisa todo dia, conversando com as mesmas Isso, pessoas todo sim. dia, né? E Marlene, por que que a diversidade e a inclusão é tão importante para as empresas? Como é que você, como profissional de RH, como é que você vê os resultados dessa diversidade, principalmente nas tomadas de decisões das empresas? Sim, eu acho que esse é o princípio, é o ser humano, né? E uma empresa, ela é formada de gente, né? Pode falar de resultado, de lucro, né? Nós mesmos trabalhamos aqui numa empresa de capital aberto, né? Claro. Mas são as pessoas, né? E eu acho que muito mais do que falar de diversidade, eu gosto de falar da inclusão, né? Independente de qual é a pessoa, de qual é um grupo, por exemplo, de minoridade que ela participa, né? Para mim é uma pessoa, né? E nós, como executivos de uma empresa global como a Apvida, ou tantos outros aí que trabalham, né, em empresas globais, ou até mesmo em empresas pequenas, precisam olhar esse ser humano, né? Olhar para o quanto ele tem a favorecer esse negócio, né? Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha, fora tudo isso, a gente trabalha com uma pluralidade cultural gigante. Milena, como é que nós, enquanto líderes, e aí eu quero que você fale, não só também para um profissional de RH, para outros líderes que estão assistindo a gente, de repente, de outras empresas, como é que a gente, enquanto líder, pode influenciar na construção de um ambiente mais inclusivo e mais diverso? É só contratar gente diversa? Não, de forma alguma. A liderança tem um papel fundamental. A gente percebe isso no dia a dia, quando a gente lida com situações que chegam até nós do RH, de colaboradores que fazem parte dos grupos minorizados, que trazem situações de não acolhimento, de ter uma situação que eles reportam, isso não é trabalhado de uma forma humanizada. Então, o líder, a gente percebe que o papel não é apenas contratar o mais competente, o mais qualificado, colocar ele ali para trabalhar, de forma alguma. Principalmente quando a gente fala de diversidade, o gestor tem uma obrigação a mais, que é olhar para o indivíduo e cada pessoa com as suas particularidades. Não dá para pegar todo mundo e tratar da mesma forma, como se o que fizesse todos felizes fosse a mesma coisa, o que motiva cada um. Não é. Cada um tem uma especificidade, cada ser humano é único. Entendi. E se o gestor não tiver esse olhar, esse comprometimento de olhar para a particularidade de cada pessoa, ele não vai conseguir reter, principalmente os grupos minorizados que demandam, em algumas situações específicas, um cuidado maior. Entendi. Um acolhimento diferenciado, talvez uma adequação, né, de uma situação no trabalho, de uma atividade. Existem essas situações específicas. E o gestor, ele precisa olhar para cada indivíduo de forma muito particular. Mas para quem está assistindo a gente, fica se perguntando onde é que eu posso aprender sobre questões raciais, sobre questões de LGBT, sobre questões femininas. É livro, é YouTube, é TikTok. Muito. Não dá para falar que você não tem mais informação. Não dá. Porque o mundo está cheio, a internet. Eu sempre falo que o pessoal demoniza a internet, mas eu sempre falo que a internet é o que a gente faz dela. Então, se você abre hoje o TikTok, que as pessoas às vezes falam mal, e você coloca lá letramento racial, você vai ver pessoas pretas falando disso, você vai ver mulheres falando sobre como ser líder na empresa, homossexuais, gente de todo tipo. Então, aqui a gente tem para líder, mas para quem está assistindo a gente e quer aprender, Claro. tem um mar de conhecimento. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Eu quero até dar uma dica aqui. Sabe com quem eu mais aprendi, né, no começo dessa minha jornada de olhar? Com o meu filho. O meu filho, né? A gente aprende Qual a idade dele? 23 anos, Sim. né? Isso
ele tinha seus 18 anos, né? E ele vem Olha que percorrendo. legal. Muito legal. Porque quando você conversa com o jovem, Frescor, ele é né? Tudo fresquinho. e é um olhar diferente, né? Eu, por exemplo, eu sou da década de 70, então eu sou lá, né? Mais 50, enfim. Então me trouxe insights para que eu fosse pesquisar de assuntos. Incrível, é isso. Né? Então, assim, eu tive uma formação e tenho um privilégio de dizer aí uma carreira sólida em recursos humanos, né? Tenho o meu propósito de vida de educação, mas é isso, a gente tem que olhar e dentro de casa, com seu vizinho, né? E o jovem, para mim, o jovem traz, né? E o meu time também, né? Tá aqui Milena e tem os outros que estão ali, né? No bastidor trabalhando. Eu acho que é isso, né? É olhar para quem tá do lado, olhar na sua vida, né? Na sua vida comum ali do dia a dia. É bem se a gente bacana. prestar atenção, gente, assim, se a gente observar, se você sair da sua casa e você vier assim, descer o prédio, vier do trabalho, e você vai observando as pessoas e você vai vendo como você pode aprender com respeito com essas pessoas. Sim. Porque a gente fica aqui no nosso mundinho, minha vida aqui. Eu acordo, saio, aí vou nadar e volto, aí saio do fim de semana. Aí você fica assim, você pensa que a sua vida é isso. E você abre o seu olho e você aprende tanto. E são aprendizados que você coloca numa conversa numa mesa de bar, até numa reunião com o diretor da empresa. Mas para isso até funcionou com a Marlene, funciona com ela porque ela se abre para isso. Se abre. Que foi o que você falou no mente dela começo. tá aberta. Ela poderia, meu filho, o que eu tenho para aprender com meu filho? Tem pais que são assim. Agora não, ela tem a mente aberta e ela aprende com o filho dela. O quanto a gente está se abrindo para aprender com pessoas que estão ao nosso redor, como você falou. Tem pessoas que estão no automático. As pessoas estão acordando, indo trabalhar, voltando para casa e não sabem nem o que estão fazendo. E as oportunidades estão acontecendo a todo momento. Muito obrigada, Milena, e muito obrigada, Marlene, pela participação de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Foi um prazer. Foi um prazer. Depois, às vezes eu queria, porque o Lucas não deixa, mas às vezes eu queria gravar episódios de mais de 1 hora, mas ele não deixa. Eu acho que a gente poderia fazer uma parte 2, A gente vai trazer o filho da Marlene para fazer uma parte 2. É isso aí. Muito bom, é isso. Obrigada a você. E o Vidãocast fica por aqui. A gente espera no próximo domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Guararapes. Até lá!